Tribunal Especial de Julgamento define o relator do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer. Prefeitura de Florianópolis libera a entrada de ônibus interestaduais e intermunicipais de caráter rodoviário na capital. Funcionários de creches de Florianópolis reclamam da falta de pagamento das verbas rescisórias após terem sido demitidos. No esporte, Avaí tenta a recuperação na Série B diante do Cruzeiro fora de casa. E veja ainda, Irmandade do Senhor Jesus dos Passos arrenda o Hospital de Caridade de Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. 19 catarinenses perderam a vida nas últimas 24 horas em decorrência do novo coronavírus. O dado consta do boletim mais recente, divulgado hoje pelo governo do estado. Com isso, o total de mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia chegou a 2.723 aqui em Santa Catarina, com taxa de letalidade em 1,29%, ou seja, ainda em situação de estabilidade. Santa Catarina tem confirmados 211.105 casos de coronavírus, com 201.819 pacientes recuperados da contaminação pela doença e 6.563 pacientes ainda em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI diminuiu no estado, está agora em 60,4%. E o governo definiu os critérios para o retorno do funcionamento de estabelecimentos como casas noturnas, boates, pubs e casas de shows. A portaria foi divulgada no Diário Oficial do Estado. As novas regras valem apenas para regiões que estiverem em risco moderado para a Covid-19, de acordo com a classificação de risco atualizada toda semana. Nessas áreas, os proprietários dos estabelecimentos vão ter que garantir o controle de entrada e medir a temperatura de cada pessoa. O uso de máscaras vai ser obrigatório. Também vai ser obrigatório o distanciamento social com espaços demarcados, além da criação de pontos estratégicos do estabelecimento com álcool em gel, medidas de proteção e higienização constante. Estão proibidas as atividades promocionais que gerem aglomeração, como ingressos liberados ou promoção de bebidas. Músicos e bandas musicais devem ter horários para montagem e desmontagem de equipamentos diferenciados. Ficam proibidos os contatos físicos entre os integrantes da banda, músicos e carregadores e demais funcionários com o público nos dias de evento. Nas áreas com risco alto, grave e gravíssimo, a abertura dos estabelecimentos segue proibida. Bom, também foram definidas as regras para funcionamento de cinemas, teatros e bibliotecas. Cinemas e teatros vão ter acesso controlado, uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5 m, medição de temperatura e higienização dos ambientes. Nas áreas em risco alto, funcionamento com metade da capacidade de lotação. Áreas em risco grave ou gravíssimo seguem com os cinemas e teatros fechados. As bibliotecas das regiões em risco alto vão ter 1/3 da capacidade de ocupação máxima e vão seguir fechadas nas áreas em risco grave ou gravíssimo. Boa notícia para quem precisa de ônibus interestaduais e intermunicipais rodoviários em Florianópolis. Um decreto publicado pela Prefeitura permitiu a volta do serviço na capital. Um protocolo de segurança para a Covid-19 foi definido. O decreto foi publicado na noite desta quinta-feira. Representantes da Prefeitura, Governo do Estado e das empresas definiram os protocolos de segurança para combater a Covid-19. Entre as medidas obrigatórias estão o uso de máscaras durante toda a viagem, medição de temperaturas antes do embarque e disponibilização de álcool em gel nas plataformas e nos ônibus. No terminal Rita Maria também vai haver regras especiais. Apenas 6 ônibus por vez vão ser permitidos nas plataformas e cada um só vai poder ficar por até 15 minutos. A fila dos passageiros deve ter distanciamento mínimo de 1,5 m. A Caixa pagou nesta sexta-feira novas parcelas do auxílio emergencial. Foram beneficiados os nascidos em setembro, que receberam a primeira parcela no mês de maio. Esse grupo recebe parcela de R$ 600. Os beneficiários do Bolsa Família, com final 7 no NIS, recebem a parcela extra de R$ 300. Esse grupo vai ser o primeiro a ganhar as parcelas residuais de R$ 300, que vão ser pagas até o mês de dezembro. Em Florianópolis, cerca de 110 professores e auxiliares de sala ficaram sem receber as verbas rescisórias após terem sido demitidos em fevereiro deste ano. O repórter João Paulo Cardoso foi conferir.
Os profissionais haviam sido contratados em 2019 por uma empresa terceirizada pela Prefeitura da capital para atuarem na creche Nilson Antônio das Chagas, no bairro Rio Tavares. Um dia antes do início das atividades escolares deste ano, a Prefeitura de Florianópolis rompeu o contrato com a Associação de Saúde São Bento, empresa responsável pela contratação e pelos serviços de educação na instituição. Segundo os professores que foram demitidos, nenhum valor referente à rescisão de contrato foi recebido por eles até agora. Logo após tudo isso ter acontecido, veio a pandemia. Ou seja, estes profissionais, nós profissionais, muitos não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. E estão passando necessidade. Muitas estão dependendo de familiares para poder se alimentar. A empresa joga para a prefeitura joga para a empresa e nós estamos aqui à mercê de quando eles vão resolver nos pagar. Em nota, a Associação São Bento afirma que o município ainda não pagou parte dos valores pelos serviços prestados e que, de acordo com o contrato, a obrigação de pagar as rescisões seria da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Educação informou que formalizou um termo de colaboração em que a responsabilidade pela contratação e pagamento dos profissionais seria da empresa terceirizada, ficando para a Prefeitura apenas o repasse de recursos financeiros, desde que cumpridas as metas do termo. A situação está sendo discutida na Justiça e, por isso, a Prefeitura de Florianópolis precisa aguardar uma decisão judicial sobre os repasses. Mais de 350 policiais militares catarinenses e gaúchos participaram da Operação Divisa nesta sexta-feira. Pelo menos 10 integrantes de uma facção criminosa envolvidos com tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e uso de cédulas falsas foram presos. A operação foi realizada nas cidades de Torres, Novo Hamburgo, Osório, Camaquã e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Passo de Torres e São João do Sul, em Santa Catarina. Mais de 350 policiais participaram da operação. O trabalho de investigação foi conduzido de maneira integrada pelas agências de inteligência das duas forças policiais durante mais de 10 meses. Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. Outras 3 pessoas foram presas em flagrante. Houve a apreensão de 18 armas de fogo, entre pistolas e espingardas, R$10 mil em cédulas falsas, cerca de R$35 mil em dinheiro, drogas, anabolizantes e 6 veículos. A seguir no Band Cidade, você vai conhecer os candidatos a prefeito de Lages, na Serra Catarinense. E veja ainda, definido o relator do processo contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice Daniela Rainer no Tribunal Especial do Impeachment. A gente volta já.